Apesar da universidade ser um dos espaços na sociedade hoje em que mais se discute a violência e buscas por soluções, ela está isenta de violências? Você está ouvindo o Homo Acadêmicos. E hoje a gente vai falar sobre a violência na universidade em suas diversas formas e também suas consequências. Então já segue o nosso podcast na sua plataforma de streaming e mande esse episódio para aquele amigo ou amiga que está passando por uma situação difícil na faculdade e que está precisando conversar sobre isso. Um dos motivos de ser tão difícil falar de violência na universidade é que a gente sabe que a educação, principalmente a pública, já sofre tantos ataques, seja na esfera política, midiática ou social, que a gente às vezes acaba empurrando algumas situações para baixo do tapete, para não dar munição para pessoas falarem mal da universidade. Mas, se a gente também não falar disso e não fizer uma autocrítica, a gente nunca vai refletir sobre como agir diante dessas situações sérias que também acontecem no ambiente da universidade. Ou pior, podemos acabar contribuindo para a manutenção do abuso, dando munição justamente para aqueles que confundem o espaço educacional com um espaço para manifestação de poder. E isso diz muito sobre o que é a violência. Segundo a OMS, a violência não é só o uso intencional de força física, mas também de poder para ameaçar ou literalmente prejudicar, causar sofrimento e dano a si próprio, a outra pessoa ou a algum grupo. A partir dessa definição, a gente pode entender melhor que quando alguém faz uso de poder no espaço educacional de maneira indevida, ela está cometendo violência. Violências que ferem, que acabam com carreiras e, infelizmente, que podem até acabar com a esperança de vida das pessoas. Seguindo esse pensamento, a gente pode imaginar que a violência vai ter efeitos psicológicos individuais, mas também sociais. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que pessoas diferentes estejam em um mesmo espaço e vivendo as mesmas violências, as consequências disso para elas vão ser diferentes. Isso porque os resultados, vamos dizer assim, da violência, dependem de construções complexas, da história dessas pessoas, dos seus relacionamentos e da maneira que elas lidam com isso também. E claro, as consequências vão ser diferentes dependendo do lugar que elas ocupam numa relação de violência, sendo que elas podem ser as executoras, quem está fazendo a violência, as espectadoras, quem está assistindo, ou os alvos dessa relação, as vítimas. Os estudos que a gente está acompanhando sobre violência no ensino superior vão estar lá nas referências que a gente vai deixar no site. E esses estudos têm um recorte mais específico. O que isso quer dizer? Que eles analisam muito mais universidades específicas do que trazem um dado geral sobre a violência na América Latina, por exemplo. Então, tirando a violência sexual contra mulheres, que tem sido a mais documentada, e aí a gente vai ter o Instituto Avon trazendo dados de que 67% das mulheres brasileiras entrevistadas dizem que sofreram violência no contexto da universidade, a gente não pode dizer que outra tal violência acontece em X% dos estudantes de tal região. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que acontece, principalmente para os grupos mais vulneráveis, como as pessoas negras, indígenas, com deficiência, imigrantes, LGBT e outros. E mesmo que fosse o caso de acontecer uma vez ou duas vezes numa universidade, eu realmente acredito que ainda seria suficiente para a gente estar falando contra isso. Desses estudos que a gente está mencionando, são identificados 4 possíveis atores: professores, alunos, funcionários e técnico-administrativos. E as ações podem ocorrer em todas as direções, entre professores, entre alunos, entre técnico-administrativos, entre funcionários e uns contra os outros. Sendo que o mais comum é que as ações violentas aconteçam entre professores e alunos, as duas vias,
e entre alunos mesmos, entre eles e entre os professores. Os autores também fazem um adendo de que essas violências podem ser cometidas por indivíduos, por grupos ou pela própria instituição. Agora você deve estar se perguntando, nossa, mas que tanto de coisa que acontece assim na universidade? Pois bem, as violências das pesquisas que a gente está acompanhando, só lembrando que no site você vai pegar as referências, tá? Elas identificam 6 tipos de violências, que a gente vai explicar e trazer algumas histórias. Tem a violência física, a menos comum e a mais fácil de identificar, né? A violência social, que envolve condutas que têm o objetivo de excluir, isolar ou difamar alguém. A violência virtual, onde a gente tem coisas bem parecidas, mas na internet, entrando aí o cyberbullying ou o compartilhamento de fotos íntimas. Tem também a violência patrimonial, que pode envolver furtos de objetos, por exemplo, mas também tem outros tipos de roubo, como plágio. Você vai ouvir agora a história de uma pessoa que, por razões de segurança, prefere não ser identificada e vai ser interpretada pela Marcela Marcos. Tinha um pesquisador da área ambiental que trabalhava diretamente com alunos de graduação e de pós, que desenvolveu seus TCCs, dissertações e teses dentro dos projetos que ele coordenava. Em um desses processos de acompanhamento de um aluno, eles estavam desenvolvendo um trabalho de campo em que os recursos da universidade eram investidos em despesas de viagem para trabalho de campo e tempo para pesquisar, selecionar, medir e coletar dados de árvores em uma floresta que ficava a umas 7 horas de distância do centro acadêmico. Era um processo longo, meticuloso, rígido e também físico e mentalmente exaustivo. Em uma das viagens, um dos alunos deu a entender para esse pesquisador que já tinham coletado dados suficientes para produzir o trabalho que a faculdade tinha pedido para a defesa da tese. Só que eles não tinham desenvolvido nem metade do que estava estipulado na metodologia do trabalho. Depois de ouvir o pesquisador dizer que faltavam dados para fazer um bom trabalho, o aluno sumiu com todos os dados coletados até aquele momento. Ele procurou, sem avisar ninguém, um novo comitê e apresentou o pedido de mudança para a faculdade. Daí, ele foi orientado por eles na análise dos dados, defendeu a tese e depois publicou o artigo com seu nome e de outros pesquisadores que não haviam feito o trabalho de campo. A gente também recebeu um outro relato de uma pessoa que também não quis se identificar e vai ser aqui traduzido para o português e narrado pela Marcela Marcos. Conheço o caso de uma banca que tinha que avaliar a tese de um colega, mas no final uma pessoa do júri acabou se apropriando do trabalho e publicando no nome dela. Muitas vezes, a burocracia nas universidades públicas de meu país é um terreno fértil para esses casos. O Cristiano Mourão, que é advogado, vai trazer algumas questões aqui sobre o plágio para a gente. Bom, o plágio, todo mundo sabe o que é um plágio, o que significa que isso ocorre com muita frequência, infelizmente. Pensa-se muito no viés patrimonial do plágio, né? Nas implicações patrimoniais do plágio. Como assim? Quando uma pessoa pega o trabalho de outra e publica e comercializa como própria, ela está violando direitos patrimoniais do autor dessa obra. Mas não para por aí. Existe uma questão moral, existe um desdobramento extrapatrimonial dos direitos do autor. Como assim? Um trabalho de direito autoral, né, uma produção intelectual, é também considerado por lei, e inclusive leis internacionais das quais o Brasil faz parte, uma manifestação do espírito, é um desdobramento, uma manifestação da própria personalidade do autor. Então ele tem direitos extrapatrimoniais sobre aquela obra também. Então quando uma obra é publicada, ou melhor, plagiada, publicada e comercializada, ela pode estar violando não apenas direitos patrimoniais, mas direitos morais também. De modo que uma pessoa que tenha sido plagiada, tenha tido uma obra sua plagiada, ela pode pleitear na justiça não apenas uma indenização patrimonial, mas uma extrapatrimonial, a depender do caso concreto. Outro tipo é a violência sexual e de gênero, como o caso da estudante Lesbi Osório, em 2017, no México. Ela foi estrangulada dentro da Universidade Autônoma do México pelo seu namorado, Jorge Luiz González Hernandes, que era funcionário na mesma universidade.
o Instituto Patrícia Galvão afirma que das universitárias que entrevistou no Brasil, 67% já sofreu algum tipo de violência praticado por um homem. 56% já sofreram assédio sexual. 28% já sofreram violência sexual, como estupro, a tentativa de abuso quando estava sob efeito de álcool, ser tocada sem consentimento ou ser forçada a beijar veterano. E 36% já deixaram de fazer alguma atividade na universidade por medo de sofrer violência. Isso tudo dentro do ambiente universitário. Eu mesma já precisei fazer um BO em delegacia porque meu veterano, que namorava minha amiga e colega de curso, ameaçou me matar caso eu descobrisse que ela estava com outro cara, porque, segundo ele, era minha culpa. E ele, inclusive, tentou invadir minha casa num desses surtos dele quando eu estava lá sozinha. Ele chegou a agredir essa minha amiga de forma física e sexual. E depois do término, ele passou anos manipulando nossos colegas e amigos por meio de fofocas para as pessoas pensarem que ela que era o problema e afastar as pessoas dela. E sim, depois da gente fazer o BO, a gente precisou ir para a faculdade e assistir a aula do lado dele. E, por fim, a mais comum, a violência psicológica, que é justamente o segundo motivo que a gente quer apontar aqui de ser tão difícil falar de violência na universidade. A violência psicológica ela é muito mais difícil de ser identificada. E ela também leva muito mais tempo para ser percebida, porque ela é muito normalizada. E isso é bem grave, porque as pessoas demoram para perceber que precisam de ajuda para lidar com essa violência, seja ajuda de amigos, da instituição, da legislação ou de um profissional mesmo da saúde mental. A violência psicológica e a sua normalização são adoecedoras, mas não precisamos procurar ajuda só quando já estamos doentes. E, de novo, a gente não está falando disso porque odeia a universidade, porque acha que a universidade é lugar de balbúrdia, nem nada do tipo. Precisa ficar claro que essas situações acontecem em instituições de ensino públicas e também nas privadas, cada uma com as suas próprias complexidades. Até porque, se a gente olha para as empresas que não têm nada a ver com educação, elas também vão ter suas dinâmicas de violência, igual qualquer estrutura social. Mas aqui a gente vai focar na universidade. E a gente está falando disso porque são situações reais, que a gente não quer que aconteçam de novo. E por isso a gente vai entrando nesse ponto, para conscientizar e sensibilizar as pessoas. Em março de 2024, uma estudante de medicina do Chile, Catalina Cadiazade, tirou a própria vida, o que abriu um grande debate no país sobre as condições dos estudantes da área de saúde. Em julho desse mesmo ano, uma residente de medicina da Colômbia, Catalina Gutiérrez Zuluaga, fez a mesma coisa. O próprio presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que essa situação mostra a podridão da política pública e da política de educação do sistema de saúde. O direito à saúde é o mais próximo que temos ao direito de viver. A morte por suicídio e a opressão a uma estudante de residência mostra o impacto neoliberal de um sistema que já não reconhece o direito de ser humano. As denúncias giram em torno de insultos, desrespeito, assédios e humilhações por parte de professores e de colegas. Tudo isso somado com uma carga horária exaustiva e pagamentos precários naqueles contextos. A mãe da estudante chilena, inclusive, ela afirma que a sua filha já tinha feito denúncias na universidade e que não foi ouvida.
E como que preconceitos como discriminação contra a diversidade sexual e de gênero vão aparecer na universidade, mesmo sendo um dos principais lugares de enfrentamento dessas questões? Onde mais se estuda e onde mais se fala dessas violências? Em um estudo da Nature de 2018, vai falar que enquanto 34% dos homens e 43% das mulheres na pós-graduação apresentam risco de ansiedade, o que por si só já diz algo, o risco entre as pessoas transgênero é de 55%, sendo que o risco de depressão nesse grupo também sobe para 57%. Para os pesquisadores que a gente está acompanhando, não é que a universidade favoreça a violência, mas que ela já ocorre em outros âmbitos da sociedade, como o âmbito familiar ou da própria violência de Estado, para citar casos da repressão, perseguição e assassinatos de universitários em contextos de ditadura. Ou contextos que nem são chamados de ditadura, né? Então, quando a gente vai para a universidade, só leva o que já faz ou naturaliza o que já acontece. E tem mais um outro lado. A educação, o professor, o pesquisador são tão desvalorizados na nossa região, tem tanta incerteza em termos profissionais, que a gente também acaba se submetendo a certas coisas, porque, no fim das contas, para onde que a gente vai? A própria narrativa em torno do quão especial a gente é por estar ali, a pequena porcentagem da população do nosso país que chegou na universidade, ou que chegou lá como professor, o número ainda menor de bolsistas, como que eu vou reclamar de algo nesse contexto? São ideias que às vezes fazem a gente aceitar muitos abusos e também a sobrecarga e condições ruins de trabalho. Tive um orientador de bolsa que, no momento em que eu estava passando uma situação difícil na minha família, pois minha irmã sofreu um estupro e estava tudo muito conturbado na minha casa, disse que eu não poderia faltar um dia de trabalho administrativo, pois eu teria que pagar depois, ou seria descontado do meu dinheiro. Disse que era para eu ir trabalhar sim, e que essas coisas que eu estava passando com minha família aconteciam e que era coisa da vida. Ele, inclusive, já foi racista com uma aluna durante uma apresentação de seminário, dando sugestões de como ela deveria pentear o cabelo, que o jeito que ela usava era feio. Esse foi o relato de alguém que também não quis se identificar, narrado pela Marcela. Eu tava pensando que essas coisas são até bem parecidas com a dinâmica do relacionamento abusivo, né? Às vezes é difícil reconhecer na hora, porque tem as partes boas. Ah, ele tá me deixando pesquisar tal coisa, ou eu tô ganhando bolsa, e isso vai segurando a gente ali. Mas é necessário romper ciclos. E, claro, a universidade acaba sendo mais complexa do que os relacionamentos abusivos, no sentido de que envolve muito mais do que uma única pessoa, envolve muitos atores sociais e muitas estruturas também. Mas, ainda no paralelo do relacionamento abusivo, ter um tempo para se curar, se reorganizar e partir para outra também é uma opção. Existem espaços mais saudáveis, professores que nos apoiam. A própria pessoa desse relato anterior me contou que durante a pandemia teve uma professora que ajudou até financeiramente. A Bell Hooks fala que é importante a gente pensar sobre a definição de amor, porque senão a gente acaba se apegando a uma definição de amor que torna o abuso aceitável. E aí a gente confunde seriedade e compromisso com um abuso. Como nos casos de estagiários de residência hospitalar, se confunde abuso, assédio, ofensa, grosseria dos superiores como um processo de ensino. E esse tipo de coisa, que não acontece só na área da medicina, vem acompanhado de discursos que dizem que estão fazendo isso para o nosso próprio bem, para que a gente aprenda algo. E nisso a gente confunde a definição de para o meu bem com abuso no processo de aprendizado. E é diferente lidar com esse tipo de coisa na universidade e em outro tipo de trabalho? Dependendo do contexto, eu acho que sim. Você está ouvindo a Beatriz Castro, que você já conhece do primeiro episódio.
Identificar e sair de uma situação de abuso para um jovem pobre, por exemplo, pode ser mais fácil em outro emprego CLT do que na universidade, porque para a maioria dos que não podem pagar uma instituição privada ou que tem o desejo de seguir os estudos, estar na universidade, especialmente a pública, é não só a realização de um sonho ou uma grande conquista, sabe? Mas também é a possibilidade e esperança de mudar de vida mesmo. Talvez, no CLT, é possível pensar em outra opção, como eu arranjo outro emprego em outro lugar, mas desistir da universidade pode não estar em jogo. Afinal, não é tão simples assim entrar em outra instituição pública ou, no caso de instituições privadas, encontrar um valor acessível ou conseguir bolsa pode ser mais complexo. Mas todo conflito é violência? Como saber o limite entre um conflito normal e uma violência? Sobre a dimensão do conflito, e muitas vezes os conflitos na vida acadêmica serem tomados só sobre uma perspectiva negativa... Você está ouvindo Robson Cruz, que a gente apresentou no episódio anterior. A gente tem dados muito claros na história da psicologia, que eles são crescentes, que é a inevitabilidade do mal-estar para fazer coisas complexas. É inevitável que haja algum nível de mal-estar quando eu estou aprendendo a fazer uma coisa que eu não sei ainda como fazer uma tese ou dissertação. Mas a gente vive num momento de promessa que é possível fazer coisas complexas sem esforço ou de maneira leve. Aí entra a ideologia, né, do capitalismo flexível, da vida leve. Nesse sentido, a gente tem um grande problema contemporâneo para a formação acadêmica de alto nível. E não só para a formação acadêmica, para a formação de qualquer sujeito que vai fazer algo muito complexo. Porque a gente sabe que no processo de aprendizagem das coisas, há uma inevitabilidade de fases de insegurança, de lidar com imperfeição, de lidar com crítica, de lidar com erro, né? E hoje a gente sabe que as gerações mais novas estão sentindo menos resiliência para lidar com a exigência de algum nível de desempenho, e principalmente quando os limites dos trabalhos deles são apontados. Então, nesse sentido, é um problema muito grave, e maneiras de lidar com ele envolveria a gente criar condições para o erro ser algo mais compartilhado e visto como parte do processo, e não como sinal de fracasso. Conversar com outras pessoas e contar o que a gente está vivendo é um exemplo de algo que pode nos ajudar a entender se o que a gente está vivendo é uma violência ou se é algo que a gente precisa amadurecer. E eu não tô falando de conversar com o ChatGPT, pelo amor de Deus, né? Ou com aquele seu amigo que concorda com tudo que você faz, tá? Esse é o Cristiano, que você já conheceu antes nesse mesmo episódio. Bom, havendo algum tipo de ataque a direitos em ambiente acadêmico, e seja esse direito patrimonial, reputacional, psicológico, enfim, o que quer que ele seja, é fundamental levar o conhecimento da administração da universidade para apuração e instauração do procedimento que ela avaliar cabível, né? Que o regimento dela determinar como cabível. E pode ser que a questão seja resolvida ali, né, em ambiente interno. E se não for, se acontecer de não ser, o judiciário costuma ver com bons olhos quando uma pessoa busca a solução extrajudicial antes de buscar a via judicial. Então tem esse ponto de importância de acionar a administração da universidade. Agora, pode ter ocasiões em que a situação extrapole o âmbito da atuação administrativa, né? A punição administrativa não vai ser suficiente para sancionar o infrator. Por exemplo, alguém que publicou uma produção científica alheia como própria. Então, a universidade, ainda que aplique uma sanção administrativa, ela não tem o poder de determinar a reparação material, né? A reparação patrimonial. Nesse caso, também, ainda que seja recomendável acionar a administração, também aí não tem jeito. Aí tem que buscar a via judicial. A Bell Hooks também escreveu que o amor é o que o amor faz. Vamos levar isso para a educação? Talvez seja por ser um espaço sobre educação, essa promessa de progresso, de salvação que carrega a educação, que faz com que a gente fique profundamente frustrado quando vê algo ruim acontecendo na universidade. O amor é o que o amor faz.
a esperança de uma possibilidade de vida melhor por meio da educação precisa passar pela prática diária das nossas ações. Precisa traspassar a ética que a gente aplica nas nossas conversas com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de estudo, de classe, independente de hierarquia que possa haver entre esses indivíduos. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre virtudes intelectuais, como habilidades que nos ajudam a lidar com a vida acadêmica. E agora, a Ana Bezerra, que você já conheceu no episódio anterior, ela vai falar um pouquinho mais disso, trazendo para essa questão da violência na universidade. Um jeito de amar é ter generosidade para com os nossos colegas e alunos. Ninguém gosta de estar errado, mas para não constranger as pessoas, quando porventura elas erram, e em algum momento todos nós vamos errar, é importante dar a todas as pessoas o benefício da dúvida. Desmerecer a fala do outro é um tipo de violência psicológica que as pessoas que carecem de generosidade cometem constantemente. Então é importante que a gente seja generoso tanto com a gente mesmo como com os outros. Tem o filósofo estadunidense Nicholas Wolterstorff que diz que nós não devemos julgar as pessoas ou os argumentos das pessoas de maneira rasa. O princípio da generosidade, segundo ele, é não sentar na cadeira do julgamento até que tenhamos feito o nosso melhor para entender quem está diante de nós. Tem como discordar com generosidade. Então, por isso que a gente precisa, como ele diz, ter um envolvimento genuíno com a pessoa que está diante de nós. E isso, nas próprias palavras dele, envolve tanto um esforço para internalizar os argumentos de pontos de vista opostos, entendendo eles de dentro, quanto o esforço para examinar a própria posição de fora, testando-a em busca de fraquezas. A gente vai deixar o material lá no site com os nomes das virtudes, um resuminho de cada uma delas e um teste que vai te ajudar a ver quais dessas virtudes são o seu ponto forte e em quais que você precisa trabalhar. Na mesma linha do que a Ana acabou de falar, a Bell Hooks, sim, novamente ela vai falar que reconhecer a falta de amor recebida implica na necessidade de aprender a amar. Como que a gente pode misturar carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, honestidade, comunicação aberta, esses vários ingredientes que a Hooks diz que são imprescindíveis para amar verdadeiramente nas nossas práticas acadêmicas, na hora de avaliar alguém, de dar um parecer de um artigo, um TCC, na hora de fazer um comentário sobre a apresentação de alguém num evento, na hora que a gente se encontra com a vulnerabilidade do nosso colega que não entendeu muito bem a matéria, que não conhece o mesmo autor que eu, ou não tem o mesmo domínio numa teoria. Na hora que a gente chega estressado para fazer algum trâmite burocrático com o pessoal da secretaria, como que a gente leva todos esses elementos para esses momentos práticos? E a gente também precisa puxar a reflexão para o nosso lado, botar o dedo na ferida de que a gente também pode causar essas coisas ou perpetuar algumas violências. E depende também da gente gerar um espaço intencionalmente amoroso. A Bell Hooks adota uma definição de amor que diz que o amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou o de outra pessoa. E a pergunta que nos resta é: como que, nesse lugar que eu estou hoje, eu posso me empenhar ao máximo para promover o meu crescimento, mas fazendo isso pelo outro também? Promovendo o crescimento do outro sem deixar que ele fique pelo caminho. Como que eu posso fazer isso sem precisar diminuir o outro para que eu possa crescer? Uma das formas que as pessoas lidam com a violência é justamente fortalecendo e criando as redes de apoio. Daí eu já aproveito o gancho para te lembrar que a gente vai deixar lá no site um guia de diálogo com perguntas para guiar uma conversa em grupo sobre essa temática que a gente está conversando aqui. Mas já vamos dar umas ideias aqui de possíveis ações que podem te ajudar a lidar com isso. Escuta essa dica da Raquel Maia, que é psicóloga e mestranda em psicologia pela USP. Para começar,
Lembra que a violência tem efeitos individuais, tá? Então, se você perceber que certas situações violentas, complexas e até opressoras têm te impactado de um jeito bem significativo, fazendo você se sentir incapaz ou inibido, triste, constante e intensamente, uma ajuda profissional pode te auxiliar a lidar melhor com esse sofrimento. A gente sabe que o acesso a esses profissionais pode ser bem carinho, né? E por isso a gente recomenda o serviço de clínica escola, onde os alunos de psicologia, que geralmente estão em fase final de formação, são supervisionados por professores e fazem atendimentos gratuitos, se não por um preço bem abaixo do normal. Também procurar psicólogos recém-formados pode ser uma boa ideia, já que mesmo sendo capacitados, eles cobram um valor um pouco mais acessível, sabe? Outra coisa é você contar com seus amigos para te apoiar nesse momento e procurar formas possíveis de denunciar a violência que você tem vivido, como num trabalho de formiguinhas, para quem sabe outras pessoas tenham um ambiente menos violento no futuro. Pois bem, a gente sabe que mudar aspectos estruturais da nossa sociedade não depende só do que a gente faz e da nossa vontade. Por outro lado, a gente sabe também que você talvez acredite que não há maneiras de solucionar esse problema, como se as coisas já estivessem estabelecidas, como são aí desde o princípio dos tempos. É por isso que eu devo te dizer que isso não é exatamente verdade. Assim como o mundo e as relações humanas nem sempre foram como são hoje, as universidades também estão em movimento constante. Por isso que eu vou citar 2 formas que a gente acredita serem legítimas e potencialmente eficazes no combate à violência institucionalizada no meio acadêmico. E a primeira forma é se organize. Participa ou cria grupos e comissões de alunos ou professores com caráter político para representar um consenso de pensamento e de objetivo na hora de defender outros colegas em caso de denúncia, tipo de assédio sexual, por exemplo. Essa organização ela vai garantir uma coesão narrativa e unidade, o que diminui a fragilidade da vítima na hora de denunciar o que aconteceu. Além disso, com um grupo já organizado e coeso, é possível realizar uma pressão efetiva institucionalmente, como pautar tema de reunião de conselho da universidade, realizar denúncias formais institucionalizadas e mobilizar frentes de trabalho conjuntas para a investigação dos casos. A nossa segunda sugestão é propor debates interdisciplinares sobre esses temas através de simpósio, palestra, grupo de estudo e também de produção acadêmica. O medo da exposição é a maior fraqueza de quem se aproveita de estruturas de poder para criar ambientes tóxicos e favoráveis à violência. Então, com um calendário ativo de discussão, você cria aí uma estrutura capaz de manter o tema sempre aquecido e que os alunos e professores tenham melhores condições de identificar os casos de violência para, a partir daí, começarem a se organizar. Essas são maneiras que podem produzir resultados efetivos, mas a gente sabe que demandam também uma energia extra e tempo. E por isso que a gente quer te desafiar a também ser sensível com colegas e com seus conhecidos, a não agir com violência com seus pares e a encontrar formas de iniciar uma conversa sobre esse assunto na sua universidade. E para você que está dentro de um grupo de pesquisa ou de orientandos competitivos que vão, por exemplo, sumir com um trabalho que alguém estava entregando, eu sei que pode ser difícil falar de situações complicadas que estejam acontecendo com essa galera, porque você simplesmente não tem espaço para isso ali. Mas conversar com pessoas de outras disciplinas, de outros cursos, na hora do almoço, no café da faculdade e outros espaços que você tenha, pode ser uma boa forma de começar a criar uma rede de apoio dentro desse contexto, em que vocês vão poder compartilhar dificuldades, dores, mas também estratégias para lidar com elas. E você pode até sugerir de ouvirem juntos esse podcast para trocarem uma ideia aí. Ter um grupo de pessoas mais confiáveis e engajadas pode te fortalecer e te encorajar a fazer denúncias nos canais já existentes da universidade, ou tentar chamar a atenção da coordenação do curso para o assunto. E nisso pode ser que você seja a pessoa que vai acolher aquele colega, aquela colega que vem sofrendo violência
encorajando essa pessoa a cuidar de si e a buscar formas de diálogo sobre o assunto, caso ela se sinta confortável para isso. E a realidade é que conversar com alguém, seja você procurando se abrir ou você oferecendo um espaço para ouvir o outro colega, é o primeiro passo para alguém entender que não está sozinho nisso. Como a gente viu desde o começo desse episódio, a violência dentro desses espaços acadêmicos ela só prospera no silêncio, quando as pessoas se negam a discutir a respeito. Todas as nossas entrevistas e sugestões hoje têm uma coisa em comum: não deixar esse assunto ser varrido para baixo do tapete. A gente sabe que é uma discussão difícil e dolorosa de se ter. Inclusive, esse terceiro episódio é provavelmente até aqui o mais pesado da nossa série, mas você entende que a gente precisava discutir isso e precisava trazer isso à tona. Porque esse tipo de violência é um tipo de violência que prospera no silêncio, na desinformação, e o trabalho da nossa equipe aqui hoje é para te tornar alguém mais informado e mais equipado para se tornar um sujeito acadêmico. Bom, por hoje é só, e não esqueça de passar no site para ver os recursos que a gente deixou lá para vocês. No Guia de Diálogo tem todas as referências que a gente usou direta e indiretamente para construir esse episódio aqui. No site você também vai encontrar contatos de grupos de escuta online e presenciais para quem quer achar mais gente para conversar sobre os episódios. Você ouviu Homo Acadêmicos. Roteiro e apresentação por Débora Vieira. Apresentação em espanhol por Esteban Munhoz. Apresentação em inglês por Alejandra Ortiz. Apoio no roteiro Robson Cruz, Ana Bezerra Felício e Raquel Maia. Apoio com os recursos Ana Bezerra Felício, Débora Vieira, Elisa Feres, Josué Almedo e Raquel Maia. Tratamento de roteiro por Frederico Lopes. Apoio em comunicação Elisa Feres e Lorena Brondani. Edição e distribuição por Laura Beber. Design gráfico e web por Amanda Lopes. Tradução para o inglês por Tomás Friseiro. Tradução para o espanhol por Débora Vieira. O podcast Homo Acadêmicos é um projeto financiado pela Fundação John Templeton e não necessariamente reflete a opinião da Fundação. Acesse o site www.homoacademicos.org para saber mais sobre nós e encontrar nossos recursos.